E seguimos por Brasília agora com Caian Messina para a gente falar da agonia, da saga dos brasileiros que tentam deixar a faixa de Gaza. Boa tarde, Caian. Oi, boa tarde, Adriana, boa tarde, Fábio, boa tarde aos nossos queridos ouvintes. É isso, Caian. Ontem você trouxe para a gente aqui ao vivo, enquanto a gente conversava, você conseguiu a confirmação com Itamaraty de que finalmente os brasileiros estavam incluídos na lista dos autorizados e, no entanto, hoje a agonia continua porque o portão praticamente não foi aberto para que esses estrangeiros saíssem, praticamente só ambulâncias passaram hoje, né? E não dá nem para garantir que seja no fim de semana, amanhã ou domingo. O governo brasileiro já não quer se comprometer com qualquer data diante da dificuldade de passagem mesmo, dificuldade ali logística no lugar, na passagem da fronteira de Gaza com o Egito e dificuldades diplomáticas também, né, Caian? Sem dúvida, né, Adriana? É bom que a gente lembre que aquela não é apenas uma zona de conflito, é uma zona de guerra. Então, né, o Itamaraty conseguiu aí, né, 50% do percurso, né, venceu 50% do percurso, que foi a inclusão dos brasileiros na lista que é elaborada por Israel para a saída do país. Isso já foi conseguido, os brasileiros já estão autorizados a deixar a faixa de Gaza, que faz parte do território do Estado soberano de Israel. Agora, os outros 50%, aí não depende mais de Israel, depende de quem? Do Egito, que controla justamente a passagem ali da faixa de Gaza, de Rafah, de Han Yunis, enfim, de todas aquelas cidades próximas da fronteira ali, né, na faixa de Gaza, para a saída do Egito. E por enquanto as autoridades egípcias estão permitindo apenas a saída de ambulâncias, porque a situação dos hospitais na faixa de Gaza é muito ruim, né, sempre foi uma coisa complicada, agora pior ainda, depois dos bombardeios, por causa da zona de conflito. Então, está havendo realmente uma mobilização muito grande dos feridos, né, dos médicos ali da região, para que os feridos sejam atendidos no Egito. Isso tem acontecido. Então, o Egito já avisou, olha, a gente tem uma capacidade de processamento ali de passagem de cerca de 500 pessoas por dia. Mais do que isso a gente não consegue, porque tem muita segurança envolvida, né? Há uma checagem, por exemplo, se tem gente do Hamas ali se passando por ferido, né, infiltrado ali junto aos feridos, justamente para que não haja uma fuga, né, de terroristas. Então, o Egito já avisou que a prioridade é justamente a liberação de ambulâncias, e isso ocorreu hoje. Então, né, os brasileiros infelizmente chegaram ali a embarcar no ônibus fretado pelo Itamaraty, todo mundo feliz, todo mundo contente, só que eles chegaram lá na fronteira, não conseguiram passar. Quando que eles vão conseguir passar? Bom, aí depende apenas do Egito, não é mais nada responsabilidade de Israel. Então, o Itamaraty está fazendo uma gestão muito grande com a embaixada do Brasil no Cairo, com a ajuda, por exemplo, de países aliados ali, né, que fazem uma interlocução muito boa com o mundo árabe, como, por exemplo, o Catar, para que os brasileiros, então, sejam autorizados logo no primeiro grupo, assim que a fronteira for reaberta para pessoas que não sejam esses feridos aí do pessoal da ambulância. Ô, Caian, a gente já vai continuar falando dos brasileiros lá? É só porque vocês citou a dificuldade que o Egito está dizendo que tem capacidade para processar e para liberar ali poucas pessoas por dia, o nosso ouvinte pode ficar pensando, mas isso é mentira, é uma desculpa, como assim? Não tem uma fronteira informatizada? Eu vou contar rapidinho para vocês uma história. Eu tive no Egito em 2018 fazendo uma série de reportagens e levei um chá de cadeira num ministério para conseguir uma autorização para uma gravação dentro das tumbas lá dos faraós, que são um patrimônio histórico, enfim, mundial. Umas 3 horas de espera. Foi a experiência mais incrível que eu vivi de achar que eu estava em 1960. Não existia computador. Agora, em 2018, não tinha computador. As pessoas anotavam nos papeizinhos, em caderninhos, o pedido, o recado. Era tão antigo tudo que você não acredita. Eu falei assim, será que é isso mesmo? Será que é assim? No Cairo, era desse jeito. Não tinha computador, era absolutamente tudo parecendo que não tinha entrado ainda na era da informática. Então, você imagina o que é uma passagem da faixa de Gaza para entrar no Egito, que é uma entrada para um deserto, né? Porque quem entra ali está entrando numa área deserta, longe, muito longe da capital, que é o Cairo. Então eu posso imaginar a dificuldade, não é uma desculpa, tipo, só conseguimos processar. Deve ter pouca gente trabalhando,
Estrutura precaríssima, porque se no Cairo eu vi coisas que é assim, do Arco da Velha, eu posso imaginar o que eles estão enfrentando lá. Agora, Caian, além disso, agora surgiu uma outra informação que você apurou, que tem outras pessoas pedindo para deixar Gaza e vir para o Brasil. Brasileiros, gente que tem parente aqui. Vai ter uma segunda lista, Caian? Essa é a tendência, né? Então, o que está acontecendo? Havia uma preocupação muito grande dos brasileiros que moram na região do que aconteceria se eles realmente manifestassem a intenção de deixar a faixa de Gaza. Então, havia uma preocupação muito grande, por exemplo, com o Hamas. Olha, se eu vou lá e falo que eu quero voltar para o Brasil, o que vai acontecer com a minha família aqui, né? Eu vou ser considerado uma traidora? Vai ter algum risco físico para as pessoas que ficarem aqui da minha família? Né? O que vai acontecer com Israel? Enfim, então havia uma preocupação, ainda há uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, o que aconteceu? O Itamaraty foi lá, abriu uma lista, né? Quem quer voltar para o Brasil e que tem realmente dupla cidadania ou é apenas cidadão brasileiro. 34 brasileiros disseram, olha, eu quero. Foi feita uma lista oficial, com passaporte, com tudo checado, tudo certinho, e pronto, são esses 34, os 34 dessa primeira lista, né, que está demorando aí 3 semanas para os caras conseguirem sair de lá. Mas, enfim, essa lista já foi feita e a gente está nessa expectativa. Essa segunda lista foi aberta apenas uma lista como se fosse uma carta de intenções. Então, a Embaixada do Brasil na Palestina foi lá e falou, olha, brasileiros, né, tem mais brasileiro aqui? Então, o que eles estimaram? Entre 45 e 60 pessoas que vivem na região, disseram que são brasileiros e que estão dispostos a retornar. Isso significa que elas vão retornar? Ainda não. Isso significa que haverá uma segunda, terceira, quarta lista? Ainda não. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam manifestar oficialmente a intenção de retornar e a partir daí, né, com base no número de candidatos ao retorno, o Itamaraty pode organizar com a ajuda do resto do governo brasileiro, Força Aérea Brasileira, enfim, né, todo esse esquema, outros resgates, né? Só que ainda é algo muito superficial, ainda está sendo aberta essa lista de candidatos em potencial. A partir do instante em que houver realmente uma formalização, o Itamaraty já disse que pode haver uma segunda, uma terceira, uma quarta, enfim, todos os brasileiros que estão em Gaza e quiserem retornar, o Brasil vai fazer o possível para retirá-los de lá. Por enquanto, ainda não há uma lista totalmente formalizada. Tá, para a gente terminar, Caian, a gente obviamente sabe que, havendo outras listas, vai ser difícil toda essa negociação, como está sendo, né, nessa primeira, para tirar os 34. E hoje, na manifestação aí do chanceler, Mauro Vieira, ficou muito claro uma irritação, ainda que ele tenha sido diplomata, mas ficou muito claro uma irritação com a demora e a responsabilização de que Israel dá a palavra final naquela fronteira. Sem dúvida, né? Isso havia realmente, né? Aquela coisa, né? O diplomata sempre acaba falando as coisas de uma maneira muito tranquila. É o trabalho deles né? E as relações internacionais, elas são tratadas assim. Mas há, de fato, uma irritação, porque o ministro não deixa isso claro. Mas, né, o Itamaraty jamais entendeu como foi feita essa lista dos estrangeiros que deixaram. Por exemplo, quais os critérios? Até hoje, o governo brasileiro não sabe os critérios para a formalização dessa lista. Uma lista, por exemplo, que já teve, na semana passada, a liberação de cidadãos da Indonésia, por exemplo, que é o país com o maior número de muçulmanos do mundo e nem reconhece o Estado de Israel. Né? Agora, o Brasil, que tem uma ligação muito grande com Israel, né? Desde 1948, diplomatas brasileiros, Oswaldo Aranha, ajudaram a formar o Estado de Israel, e o Brasil não foi contemplado logo de primeira. Então, havia uma preocupação, uma irritação muito grande, com a falta de critérios, e 2, com a demora, né? Mas agora as coisas já estão colocadas, né, de maneira oficial no seu devido lugar. Então, a lista é organizada por Israel, checada por Israel, liberada por Israel. Claro, ouvindo, né, as autoridades da Palestina, ouvindo por meios não oficiais o Hamas, né, isso tudo uma coisa meio tripartite. A partir daí, a entrada no Egito, ela é exclusividade das autoridades egípcias soberanas no seu território. Então, né, o que tinha que ser feito com Israel já foi feito. Agora, a passagem
é justamente trabalho das autoridades egípcias e por isso o governo está fazendo uma gestão muito grande junto à embaixada no Cairo. Tá certo, Caian. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui. A expectativa fica aí pro final de semana. Quem sabe? Tomara que esses brasileiros Tomara. consigam botar um fim nessa angústia toda. E ó,